Olá, amigos. Estamos iniciando mais o programa O que diz Kardec. Como sempre conosco, o nosso amigo Milton Filipelli. Tudo bem, Milton? Muito bem, estamos aqui prontos para o nosso programa, terceiro programa. Terceiro programa, O que diz Kardec. Hoje, Milton, vamos abordar o seguinte tema. O que diz Kardec sobre onde ficam os espíritos após a sua desencarnação? A razão desse tema, eu penso que além do que nos chegou por e-mails e consultas, se dá dentro de uma necessidade sempre crescente de nós esclarecermos do ponto de vista espírita essa situação espiritual, porque é muito natural que existam dúvidas e que se tenham ideias até por vezes extravagantes com relação a isso. Isso é muito natural. Afinal, na história da nossa humanidade, esse assunto ligado com a morte, o temor da morte e a expectativa em torno do que se passa depois da morte vem de há muito tempo. Muitas teorias foram levantadas e no tempo depois que se aprendeu a escrever, inscritas até de maneira figurada ou textuais a respeito desse assunto ligado com os espíritos após a desencarnação. E vamos lembrar que do ponto de vista da religião, a religião também criou no psiquismo humano, fez a criação de uma figuração da alma depois da morte física. Quando Dante Alighieri ele escreve a sua obra, a Divina Comédia, escreve ensinamento de um ensinamento religioso, com uma criação religiosa, fazendo uma figuração do que seria o céu, o inferno, o purgatório. Isto acompanha a nossa humanidade. Então é muito natural que as pessoas tenham dúvidas ou então que tenham informações extravagantes a respeito da situação dos espíritos. Porém, o Espiritismo surge em 1857 exatamente para abrir ser um divisor de águas, né? A respeito da cultura espiritual e do que nós precisamos saber na realidade. Então vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, nesta nossa tradução, que foi feita pelo seu Júlio Abreu, né, Dr. Júlio Abreu. Filho, isso mesmo. E nessa nossa tradução é a partir da pergunta 1012. Em outras traduções é a pergunta 1011. Então eu peço licença para você, antes de você começar essa leitura, dizer que é engano imaginar que o Espiritismo não aborda esse assunto. Muitas pessoas têm ideia de que o que contém a obra de Kardec não foi suficientemente clara para responder a todas as ideias com referência à situação dos espíritos após a morte física. A gente vai comentar também depois, mas para as pessoas irem pensando antes de que nós façamos a leitura, e que os espíritos também, depois da desencarnação, eles não se tornam perfeitos. Com certeza, né? Então, esse é um dos itens do conhecimento espírita. Mas vamos lá. Aqui diz assim, lembrando, para alguns o item 1011 e para outros o item 1012. O título do capítulo é Paraíso, Inferno e Purgatório. Então a pergunta 1012 aqui diz o seguinte: há um lugar circunscrito no universo reservado às penas e aos prazeres dos espíritos, conforme seus méritos? Dizem os espíritos. Dá um minutinho. Essa é a pergunta que foi formulada por Allan Kardec. Aos espíritos. O que ele quis dizer? Ele está ali investigando a passagem do espírito
depois da vida física, depois da morte física, o que vai acontecer com eles, com os espíritos, em estado novo, nesse estado que o espírito entra depois da sua situação de encarnado. Ele quer, é uma investigação. E os espíritos começam dizendo que já responderam esta pergunta num outro momento anterior. Mas continuam. As penas e os prazeres são inerentes ao grau de aperfeiçoamento dos espíritos. Cada um tira de si próprio o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E desde que estão por toda parte, não há nenhum lugar circunscrito ou fechado, reservado antes a este do que àquele. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitam, sejam mais ou menos adiantados. De acordo com isso, esta é outra pergunta. De acordo com isso, não existiriam o inferno nem o paraíso, tais como o homem os representa? E a resposta é a seguinte: são apenas alegorias. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Contudo, como já o dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas, quando perfeitos, podem reunir-se onde queiram. E aí tem um comentário. A localização absoluta das regiões de penas ou de recompensas só existe na imaginação do homem. Isto provém de sua tendência para materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não pode compreender. Está claro, seu Milton? Está claro, sim. Eu, antes de comentar especificamente alguns itens dessa resposta dada pelos espíritos, quero dizer o seguinte: quando eles dizem a Kardec, olha, nós já respondemos a essa pergunta, é porque anteriormente Kardec faz um levantamento de uma questão, perguntando o seguinte: existem cidades no mundo dos espíritos? Por exemplo, a cidade das flores. Então, essa é a pergunta que ele faz. E ele já tinha respondido que não, absolutamente, e não existe, porque autores anteriores, o caso de Swedenborg, Manuel Swedenborg, em 1600 e pouco, ele escreveu livros falando de cidade celeste, ele criou uma doutrina, na verdade, a respeito desse assunto, né? Não era espírita, nem havia sido ainda codificado o espiritismo, mas então essa ideia, conforme eu disse, no imaginário popular sempre existiu religiosamente. E eles então dizem, Kardec, nós já respondemos essa pergunta para você. Agora, como você fez a pergunta com outro teor, e está bem posta, porque Kardec é bem justo nisso, então vamos dizer a você que realmente está no quadro da imaginação, de acordo com as sensações de mérito interior de cada espírito. Jesus, ele realmente falou a respeito do céu e do inferno, mas como o estado consciencial do espírito. Jesus não tocou no assunto do purgatório, nem criou. Essa é a provocação que Allan Kardec faz, intelectualmente muito bem elaborada, porque está ali pensando verdades para poder alinhar considerações em torno dela. Tem mais uma consideração a esse respeito, que está no livro O que é o Espiritismo, que mencionamos já de outras vezes. No seu item 18, Kardec diz o seguinte: os espíritos estão por toda parte, entre nós, ao nosso lado, nos acotovelando e nos observando incessantemente. Pela sua presença, permanece em nosso meio. Os espíritos são os agentes de diversos fenômenos, desempenhando um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico, constituindo
assim uma das forças da natureza. Então, aqui também Kardec diz que os espíritos estão aqui à nossa volta, junto de todos nós e em todos os lugares, não é isso? Eu costumo dizer que os espíritos vivem em nosso meio. E nós também no meio deles, porque nós criamos uma integração e fundimos as duas humanidades, essa terrestre, material, e essa espiritual que nós não podemos ver. Desses fenômenos, por exemplo, que eles estão citando, que ele está citando aí no livro, que é o Espiritismo, eu vou dar um exemplo para todas as pessoas e que prova que realmente nós estamos sob efeitos de uma convivência espiritual. Quantas vezes você coloca a chave em cima de um móvel na sua casa, só mora você ali, se entra, coloca a chave, quando entra e depois vai precisar da mesma chave para sair, olha e não a vê. Só depois de algum tempo que você percebe que a chave estava ali, mas eu coloquei aí, por que naquela hora eu não achei? Nós não temos ideia do que é essa convivência e do que os espíritos podem provocar, promover sob certas influências. Ou por mexer com o nosso pensamento, acho que essa palavra aqui é boa, porque eles sugerem que a gente não veja, ou então do ponto de vista de nublagem que eles provocam fluidicamente, a gente não vê o objeto. Então vejam que realmente eles estão participando ativamente, aqueles que são bons brincalhões, divertidos, daqueles sérios intelectuais, pesquisadores, nos ajudando, prejudicando. É essa convivência que Allan Kardec se refere. Então, portanto, os espíritos não estão em lugares fechados, circunscritos, como nós imaginamos. Esta é uma imaginação nossa, que na verdade eles vivem e convivem no dia a dia com todos nós. Na Revista Espírita, Milton, eu não me lembro exatamente do ano, mas tem lá diversas considerações de espíritos que falando da sua condição após a desencarnação. No quadro da vida espírita que Kardec escreveu. E tem se eu não me engano, Memórias de um Danado, que ele acaba por se materializando numa casa onde ele fez algumas coisas no passado e permanecia naquele local, né? Ele fez com que o espírito que habitava aquela casa desencarnasse. E depois aconteceu a mesma coisa, que o filho desse espírito encarnado foi viver naquela casa e começou a ver essas interferências que o espírito fazia lá naquela casa. E esse espírito não tinha absolutamente nada contra o residente, mas ele achava que a casa era o local dele, né? E estava ali, ele estava naquela condição porque mentalmente ele se colocava ali. Era um problema de fórum íntimo do espírito, com certeza. Né? Do espírito. E depois, nos trabalhos, quem tiver oportunidade, num programa futuro a gente volta a falar exatamente do nome desse e a data da revista, né? O mês direitinho da Revista Espírita, que fala isso e outras questões desse mesmo gênero que são interessantes para que as pessoas saibam exatamente como é que funciona essa questão, onde é que o espírito vai, onde é que não vai, minha avó morreu, onde é que ela está, foi para não sei aonde, às vezes está na nossa casa mesmo. Do ponto de vista religioso, se justifica as pessoas pensarem que vai para algum lugar, porque é uma herança cultural, religiosa que nós temos no planeta. Agora, para quem pesquisa, aquele que busca a verdade, aquele que quer se esclarecer, vejo que conforto temos com uma doutrina que mostra que realmente nós vivemos nessa convivência recíproca e uns ajudando os outros. Os espíritos que sabem mais ajudam os homens que sabem menos e os homens que sabem mais ajudam os espíritos que sabem menos. Por exemplo, um grande laboratório de comunicações de espíritos são os centros espíritas. Neles se comunicam espíritos sofredores, que vêm a ser isso, espíritos que desencarnam sob o peso do sofrimento. Nesse mesmo instante que estamos aqui conversando em nosso programa,
eu tenho a certeza, estão desencarnando muitos espíritos em diversas situações, ou em casa, ou nos hospitais, sofrendo. Sofrendo do quê? Sofrendo da dor, sofrendo dos males morais que passaram aqui na Terra, e desencarnam sobre o guante desse sofrimento. Nos centros espíritas, eles se comunicam e ali recebem o apoio, a assistência espiritual, o esclarecimento para se aliviarem desse sofrimento atroz. Isso realmente, o sofrimento depois da morte está no quadro da imaginação, mas é preciso atender para que o espírito recobre a sua real situação. E espíritos obsessores, espíritos maus, vingativos, odiosos, que perpetram o mal para atingir pessoas deliberadamente. Tudo isso está aqui no nosso meio. E tem uma série deles que não acreditam que desencarnaram. Muitos. Né? Uma grande parte deles não tem noção que já estão no estado de desencarnação, estão na erraticidade. Tem uma explicação. Por quê? Porque quem for muito agarrado às coisas do mundo material, ao desencarnar, fica retido exatamente no lugar ou nos lugares em que estão a fonte de atração do seu pensamento, magneticamente ligados ali, atados até por situações das coisas materiais. Há locais e as pessoas... Pessoas, lugares e coisas. E o desconhecimento desta realidade, porque a partir do momento que as pessoas imaginam morreu, acabou, ela se vê viva, né? E nas comunicações, nos centros espíritas, seja lá qual for o nível dos espíritos que se comunicam, eles falam, mas eu achava que ia morrer e não morri. Aí está. Estou vivo. Então ele não acredita que se passou pela desencarnação. Ele se crê vivo ainda. E ainda estou vivo, necessitando daquelas mesmas coisas. Portanto, fica como uma fonte de atração magnética junto das coisas do mundo material. É interessante, né? Essa pesquisa para nós todos, até por vezes a gente recebe, por exemplo, solicitações de pessoas achando, poxa, a minha avó desencarnou e parece que ela está aqui na minha casa. Está mesmo. Né? Está. E como é que eu faço para que ela se afaste? A prece, né? É isso mesmo, o pensamento se ligando ao espírito, aos espíritos, aos protetores pedindo ajuda. Então agora eu peço licença a você para dizer o seguinte, quando o espírito vai reencarnar, existe um projeto da reencarnação. E ele se prepara, ninguém reencarna por acidente. Existe toda uma trajetória do ponto de vista de providências, até de socorro, até dos protetores que ajudam o espírito que vai reencarnar. Ou, se quisermos usar uma palavra bem espírita, ao reencarnante. Agora, nós temos que ter na nossa cultura humana o pensamento de criar as ideias do retorno. É preciso criar a ideia de que nós vamos um dia desencarnar e que é preciso também preparar, fazer o projeto da nossa volta para o estado de erraticidade. E isso ainda nós não temos, a cultura nós não temos. As pessoas têm medo de morrer. O Mahatma... E nem de pensar, né, que não, pode nem de morrer. Pensar. Eu ia dizer Mahatma Gandhi, mas não é o Gandhi. O Dalai Lama disse que o homem vive na Terra pensando que vai viver aqui para sempre. Mas vai morrer um dia. Essa é a única certeza. A gente só não sabe que dia vai ser, né? Exatamente. Mas que um dia nós vamos desencarnar, todos vamos, né, Milton? É uma coisa natural. E lembrando mais uma vez que por vezes nós achamos que alguém ao desencarnar possa virar santo, perfeito ou espírito infalível. Isso também não é verdadeiro. O Kardec explica que o espírito, quando desencarna, ele permanece exatamente... Guarda tudo. Ele se mantém com os mesmos conhecimentos que quando encarnado. Gosto, temperamento, pensamentos, ideias... Nem melhor nem pior, né? Aflições, nem melhor nem pior, exatamente igual. Então é importante que a gente saiba disso. E da mesma forma que por vezes nós vemos pessoas falando
algum espírito ou o espírito familiar esteve na sua casa, por vezes também as pessoas ficam atrás de mensagens dos entes queridos, eu queria receber uma psicografia e tal, e na verdade mas eu encontrei com o espírito no sonho. Isso é verdadeiro, Milton? Sonho é uma realidade, sonho é realidade. Então, esse encontro no sonho também é verdadeiro, né? E conversem com o espírito. Se encontrar no sonho, conversem com o espírito. Olha, faça as perguntas que você gostaria de obter as respostas para o espírito. E você não precisa falar, só pensar que ele já entende, né? Olha, isso poderia ser a constituição de um novo programa no futuro, que é o que Kardec diz sobre os espíritos que nós encontramos em estado de sono. Mas não faltará oportunidade para fazermos isso. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecer a atenção e oferecer um meu abraço fraterno a todos. Mais uma vez agradecemos a você que esteve conosco, esperamos poder ter auxiliado com as nossas informações, lembrando que sempre se faz útil a leitura dos livros do Kardec para ampliarmos o nosso conhecimento. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.